eu vou fazer aqui um resumo daquilo que é a base do conflito, mas para quem quiser pode ir ver o vídeo que eu lancei hoje no meu canal, que explica a situação histórica e no final do vídeo, no último minuto, tem a minha opinião. E pronto, e bom, vamos então aqui à base do problema. Nós, para entendermos a situação da história recente do conflito entre Israel e a Palestina, temos que recuar até ao século XIX, a 1897, no início daquilo que é o movimento sionista. O que é que era o movimento sionista? O movimento sionista defendia a criação de um Estado para os judeus. Por vários motivos, até porque na Bíblia hebraica fala-se da criação de um Estado para os próprios judeus, naquilo que é a terra de Israel, que é na zona da Palestina, e por outras razões também, nomeadamente o elevado antissemitismo e a discriminação que a comunidade judaica sofreu ao longo da história. Mais concretamente na Europa, no final do século XIX e no início do século XX, sentia-se muita tensão e muito antissemitismo perante os judeus, tanto que regimes como o de Adolf Hitler se ingraram também devido a essas narrativas. E como tal, a partir desse momento, uma grande quantidade de migrantes desloca-se para a zona do Médio Oriente, aquilo que era a Palestina. Agora, a Palestina, na altura, estava sob a tutela do Império Otomano. E depois, avançando um bocadinho na história, vamos parar à Primeira Guerra Mundial, acabando em 1918. E o Império Otomano perde a guerra. E quando o Império Otomano perde a guerra, o Império Otomano perde os territórios. Perde os territórios, ou melhor, não todos, mas perde parte desses mesmos territórios, inclusive o território da Palestina. E o que é que acontece a esses territórios? Esses territórios, e o Império Otomano depois forma só aquilo que é a Turquia hoje em dia. O Império Otomano, relativamente a esses territórios que perdeu, depois esses territórios são entregues às forças europeias que ganharam a Primeira Guerra Mundial, mais concretamente à França e à Grã-Bretanha, e a Grã-Bretanha fica com a parte que corresponde à Palestina. E a partir daqui, a Grã-Bretanha e o governo britânico, mais concretamente, dá passos significativos relativamente àquilo que é a criação de um Estado judaico na zona da Palestina, nomeadamente a partir do momento em que se faz a declaração de Balfour, em que o governo britânico diz e declara que são a favor e apoiam a criação de um Estado judaico naquela região da Palestina, mas com várias condições, entre elas a condição de que a criação desse Estado judaico naquela região da Palestina não deve prejudicar a vida das comunidades não judaicas da região. Depois vem a Segunda Guerra Mundial e o que acontece é que as comunidades judaicas migram ainda mais para a zona da Palestina porque o antissemitismo na Europa era ainda maior do que se sentia no final do século XIX e início do século XX por causa de Adolf Hitler e não só. Relembro que no Holocausto morreram 6 milhões de judeus, que é trágico. E como tal, a comunidade judaica emigrou para várias regiões do globo, mas uma grande parcela dessa comunidade emigrou para a região da Palestina, no Médio Oriente. E como tal, no fim da Segunda Guerra Mundial, a zona da Palestina, ou neste caso, estava sob a tutela do Reino Unido, da Grã-Bretanha, e com o apoio também da parte ocidental em termos militares e com a declaração de Balfour, o que acontece é que dá-se as condições para a criação de um Estado de Israel. E isso acontece depois da Segunda Guerra Mundial, em 1948, quando Israel se forma oficialmente, através daquilo que foi o plano de partilha da ONU. E o que é que era o plano de partilha da ONU? A ONU estabeleceu uma divisão daquele território da Palestina em dois, em que Israel ficava com uma parte e a Palestina ficava com a outra. Qual foi o problema disto? Os judeus, neste caso Israel, aceitou, mas a Palestina não aceitou. E um dia depois da formação do território oficial de Israel, 5 países árabes invadem Israel. Curiosamente, Israel vence essa mesma guerra e, como tal, conquista os territórios que pertenciam à Palestina, se bem que a faixa de Gaza depois fica sob a tutela do Egito e a Cisjordânia pertence depois à Jordânia.